Olá, esse é o Poder 360 Entrevista. Meu nome é Caio Peixoto, eu sou repórter aqui do Poder 360. Quem conversa conosco hoje é o deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. Ele é autor da PEC 199 de 2019, também conhecido como PEC da Segunda Instância. Antes de mais nada, muito obrigado, deputado, por ter vindo aqui ao nosso estúdio. E, para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor contasse com poucas palavras como é que surgiu a proposta dessa PEC que hoje ela determina o início de cumprimento de pena em segunda instância de forma geral, mas antes ela tinha começado no criminal, certo? Exato. Primeiro, Caio, uma satisfação estar aqui, agradecer o convite, parabenizar o trabalho do 360, tem feito de fato uma cobertura muito ampla e importante para o país nas ações que mudam a vida das pessoas no Brasil e a gente fica feliz em poder estar aqui com vocês. De fato, quando nós iniciamos esse debate sobre a condenação em segunda instância, iniciamos naquele momento em que o Supremo divergia sobre esse entendimento. Foi em 2018, março de 2018, que o Supremo poderia mais uma vez modificar esse entendimento pela quarta vez e nós entendíamos que era por ausência de legislação. Tivemos a oportunidade de propor a PEC 410, tivemos apoio dos deputados, propusemos, mas logo, imediatamente depois, tivemos a intervenção federal decretada pelo presidente Temer. Consequentemente, as emendas constitucionais ficaram suspensas e nós terminamos o mandato passado sem o debate. No retorno do ano legislativo, um novo mandato, um novo Congresso, isso foi importante, inclusive, na minha opinião, para avançar, porque uma das pautas prioritárias da eleição foi exatamente o combate à corrupção e impunidade. E esse tema voltou à tona. Nós tivemos a oportunidade, com a nova CCJ, de incluir na pauta, fazer com que ela pudesse tramitar, ser aprovada por uma ampla maioria, mas durante esse momento nós também tivemos o debate de não deixar apenas a condenação em segunda instância para a esfera criminal, fazer uma amplitude em todas as esferas. Eu ia chegar nesse ponto. Isso foi definido durante a tramitação da CCJ, a gente do Poder 360, a gente estava lá. Isso foi um entendimento que tomou conta dos deputados antes de ter a mudança do projeto. Exato. Quem que deu a sugestão para o senhor apresentar uma nova PEC? Na verdade, nós iniciamos o debate com a 410, que era exclusivamente o início do cumprimento de pena na área criminal. Nós tivemos oportunidade, durante os debates e a audiência pública que foi realizada, ouvindo membros da sociedade civil, deputados que fazem parte da CCJ, juristas importantes, nós percebemos que ela não conseguiria ter a adesão necessária para poder tramitar, porque ela personalizava, na opinião de muitos, um aspecto momentâneo e casuístico que o Brasil vive. Não era a minha avaliação, mas era a avaliação de muitos. O deputado está se referindo à soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. E aí nós tivemos a oportunidade de conversar com juristas, pegar propostas que existiam, adequá-las e conseguir fazer uma nova PEC com uma adesão muito maior, muito mais significativa, que foi a PEC 199, que ela traz o trânsito em julgado em todas as esferas para a segunda instância. Ou seja, nós não modificaríamos o entendimento apenas criminal, mas modificaríamos o ordenamento jurídico brasileiro, que acaba sendo uma revolução no nosso sistema lento, moroso, que permite aos ricos e poderosos postergarem suas condenações em todas as esferas. Tem uma diferença técnica importante entre as duas PECs, a 410 e a 199, porque a 410 mexia no artigo 5º da Constituição, que era tido como cláusula pétrea. Os deputados da CCJ não queriam votar isso. Alguns entendiam dessa maneira. Eu continuo entendendo que não é a cláusula pétrea, ela não pode ser banida. O que nós estamos fazendo é adequando e mantendo o núcleo essencial do princípio da presunção de inocência. Nós não estávamos modificando ele, nós estávamos mudando a fase processual em que a pessoa iniciava o cumprimento de pena e que o princípio da presunção de inocência deixava de transitar para o réu. Essa era a mudança, mas o fato daria é que uma tecnicamente discussão. saiu do artigo 5º e foi para os artigos 102 e 105. Isso, inclusive... Isso pacificou a CCJ. Pacificou por essa razão e também por conta da amplitude das esferas que estão sendo alcançadas. Ontem, por exemplo, o ministro César Peluso falou claramente que se fosse só criminal, certamente teria divergência no Supremo por conta do casuísmo. Então, nós conseguimos uma adesão muito maior
Tanto é que na votação da CCJ tivemos 50 votos a 12, que é uma votação muito expressiva para um tema que gerou muito calor, muito debate. Para quem estiver assistindo em algum momento do futuro, a gente está gravando esse programa, hoje é dia 6 de fevereiro. Ontem, para a gente que nesse momento que estamos gravando o programa, ontem, dia 5, o ex-ministro do STF, César Peluso, esteve na comissão especial que discute a PEC da condenação em segunda instância, do início do cumprimento de pena depois de condenação em segunda instância. É isso que o deputado se refere. Bom, ela começou limitada ao criminal e essa é a parte mais popular do projeto, sem sombra de dúvida. Também na CCJ, como o senhor disse, teve um entendimento de aumentar essa abrangência. Aumentou também a dificuldade de fazer essa PEC andar, porque passando o cumprimento de pena para a segunda instância para todas as áreas, isso inclui cível. Isso inclui, por exemplo, indenizações de grandes empresas para clientes, isso inclui precatórios de governadores. Aumentou o lobby contrário? Nesse momento não, eu acho que aumentou a adesão no parlamento. No parlamento nós temos hoje partidos que originalmente eram contrários à nossa propositura, já se manifestando favoravelmente. Eu tenho convicção de que nós temos ampla maioria na comissão especial, ampla maioria no plenário. Creio que nós entregaremos ao Brasil esse resultado até o final desse semestre e estabeleceremos um novo conceito de agilidade na justiça e combate à corrupção e à impunidade. A impunidade não se dá só no aspecto criminal, mas se dá em todas as áreas, inclusive nessas. Até porque, Caio, é importante registrar, muita gente, porque é mais popular mesmo, defende a prisão dos condenados em segunda instância. Mas tem dívida e quer arrolar até a terceira, quarta instância, ou seja, o que serve para um não serve para mim. E nós precisamos fazer com que a justiça seja equilibrada, que todas as esferas tenham agilidade e que um devedor consiga receber a tempo e em vida o que tem direito. Hoje, muitas vezes, pela força econômica, grandes empresas que devem e têm dívidas milionárias arrolam essa dívida durante 20, 30 anos e muitas vezes o credor não tem direito de receber em vida, ou seja, nós precisamos dar a celeridade necessária. Houve o debate, inclusive, vocês vão se recordar, da reforma da Previdência. E muitos dos que eram contrários falavam dos devedores que existiam, os grandes devedores da Previdência brasileira. E grande parte desses devedores, eles utilizam a brecha da lei para poder postergarem esses pagamentos. Ou seja, nós precisamos acabar com isso no Brasil. A impunidade tem que ser controlada, não apenas no aspecto criminal, mas em todas as esferas, tributário, cível. Não é possível, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, e isso vai acabar com a nossa emenda constitucional, debater temas insignificantes para o país, como quem é o campeão brasileiro de 87. Isso é um absurdo, nós termos os ministros perdendo seu tempo para poder debater um tema que não tem nenhuma relevância, a não ser a passional para os torcedores, mas que não muda e impacta a vida do brasileiro em absolutamente nada. Entendi. Então, até agora, não conversou, que o senhor saiba, pelo menos, com o senhor ou com o deputado Fábio Tradi, que é o relator, ou com o deputado Marcelo Ramos, que é o presidente da comissão especial. Não chegou, por exemplo, um governador dizendo, pô, desse jeito vocês vão quebrar meu estado. Isso não aconteceu ainda. Não aconteceu. Pode até acontecer pontualmente, mas há algo que tem que ficar claro. O governo não pode impedir o avanço da nossa legislação e do ordenamento jurídico brasileiro com problemas de caixa. Se ele não conseguir pagar hoje, ele vai pagar daqui 5 anos. Esse problema em algum momento virá. O que nós não podemos é postergar as pessoas que têm direito do precatório, porque se tem erro na direção do precatório, ela tem que ser debatida em outra esfera. Claro. Mas se tem dívida consolidada e execução de dívida, ela precisa ser paga. E nós não podemos justificar isso para a população dizendo que a nossa legislação permite o credor não receber. É algo que, no nosso entendimento, não cabe numa discussão tão ampla e necessária para o país. Entendi. E eu estava olhando a página de tramitação da PEC, no site da Câmara, todos os projetos têm a tramitação de maneira muito detalhada. A discussão, a PEC começou em 2018, mas como o senhor mesmo falou, teve o caso da intervenção no Rio de Janeiro, não podia, é proibido você alterar a Constituição quando tem uma intervenção federal em algum estado. Tudo bem, mas chegou 2019 e acabou a intervenção, certo? Ela chegou a ficar 6 meses sem andar em 2019. Eu vi um buraco de tramitação
entre fevereiro e agosto. Agosto foi quando a deputada Caroline de Tone, do PSL de Santa Catarina, foi indicada como relatora. Só que o STF, ele derrubou o início do cumprimento de pena em segunda instância, que culminou na saída do presidente Lula da cadeia, em 7 de novembro, se não me falha a memória. E em 20 de novembro, a CCJ aprovou a PEC que o senhor apresentou. A segunda PEC, a 199, aprovou a admissibilidade da PEC e disse que ela poderia tramitar, que não tem inconstitucionalidade nisso. Essa proposta andaria se o STF não tivesse mudado o entendimento? Olha, primeiro ela demorou para ser avaliada, porque existia por parte de alguns deputados, inclusive favoráveis à prisão em segunda instância, a vontade de fazer isso por projeto de lei. Uhum. Então, tentou-se utilizar o pacote do ministro Moro, que encaminhou a prisão de segunda instância por projeto de lei ordinária, não prosperou e eu acredito que por conta disso, em agosto, foi designada a relatora. Uhum. Creio que a pressão popular, e acho que isso que é importante, Caio, fez com que nós votássemos dia 20 de novembro. A pressão popular, e naquele momento, talvez era o grande tema que as pessoas falavam e cobravam. A pressão popular, no caso... Teve manifestações... Cujo estopim foi a soltura do presidente. A soltura do presidente Lula é o símbolo de que nós precisamos combater a possibilidade das pessoas que estão condenadas em segunda instância estarem livres. E por isso gerou toda uma comoção no nosso país, exigindo que os deputados tomassem uma postura. Tanto é que o Senado também buscou alternativas e a Câmara encontrou na nossa PEC o espaço para poder avançar nesse tema e dar as respostas que a sociedade precisava. Isso, no entender do senhor, pelo que eu sinto do que o senhor está dizendo, no entender do senhor, isso não contaminou a discussão em momento nenhum. Pode ter contaminado no início, mas não da nossa parte. Eu acho que isso aqui é importante deixar claro. É óbvio que uma soltura ou a prisão do ex-presidente Lula faz com que se mobilizem paixões contrárias e favoráveis. Mas o nosso objetivo nunca foi esse. O meu, particularmente, quando propus a PEC, jamais foi pensar na pessoa ou personalizar a minha ideia. A minha ideia é de que nós tenhamos uma justiça mais rápida, que se combata a corrupção e a impunidade, porque eu fiz avaliações, cara. No Brasil, só consegue chegar à terceira e quarta instância rico e poderoso. Uhum. Nós não estamos falando de todo cidadão comum, daquele que é preso por pequenos furtos, que chega aqui ao Supremo e consegue demorar 20, 30 anos para iniciar seu cumprimento de pena. Nós estamos falando de rico e poderoso. E é esse o objetivo que nós temos, fazer com que a justiça seja igual. A melhor maneira de fazer com que a justiça seja igual é que todos cheguem ao mesmo momento para poder iniciar o seu cumprimento de pena. A terceira e quarta instância, para quem não está acompanhando essa discussão tão de perto que o deputado está se referindo, é o STJ e o STF. Recursos especiais no STJ, recursos extraordinários no STF. A proposta do deputado é justamente extinguir esses recursos e criar uma ação revisional. Eu ia falar revisória. Mas isso foi o ministro César Peluso, o senhor comentou dele, ele disse que isso seria criar um problema, seria criar uma nova forma de congestionar a justiça por ser uma ação nova sendo julgada do começo. O senhor concorda com ele? Não, eu discordo. Discordo e talvez nosso ponto de divergência, até porque o ministro César Peluso defende a nossa PEC. Uhum. Ele entende que é possível continuar com os recursos extraordinários e especiais, desde que eles não impeçam o início do cumprimento de pena. Mas o trânsito em julgado em segunda instância. Eu tenho dúvidas sobre isso, porque se você tem o trânsito em julgado, é o fim do processo. Se você permite com que ele tenha novos recursos, você não está finalizando esse processo. Por isso que eu acho que o trânsito em julgado seria o fim e a ação revisional, que já existe através da ação rescisória, seria utilizada exclusivamente com erros crassos, ritos processuais equivocados, que nos dias de hoje são feitos por habeas corpus para poder ter acesso aos recursos especiais extraordinários e que apenas 1%, Caio, modifica a decisão. Nós não estamos falando de uma possibilidade grande das pessoas revisarem suas posições, até porque a segunda instância é o fim do mérito e prova. Ninguém discute no Supremo e no Superior Tribunal de Justiça mérito e prova. A ação revisional, então, teoricamente, teria pouco espaço para avançar, porque se 1% modifica, erro crasso, você não vai ter mais do que 5, 6% dos processos finalizados tendo direito à ação revisional. A ação revisional será diminuída, porque hoje, através dos recursos, você tem a habeas corpus que permite isso.
Também para deixar para a pessoa que está assistindo e não está acompanhando tão de perto o assunto, o argumento do ministro César Peluso é que se o recurso não impedir o início do cumprimento de pena, só vai entrar com recurso quem tiver certeza absoluta que está certo. Que é o caso da ação revisional. Também é o caso da ação revisional. O argumento está sendo usado pelas duas ideias. Então por isso que nós divergimos só no modo de operação. Mas a ideia central é a mesma. Sim, o ministro apoia a discussão. Ele deixou isso bem claro na audiência pública nessa quarta-feira. E o senhor acha que o plenário da Câmara vota até quando essa proposta? Eu acho que nós cumpriremos na Câmara o papel de votar nos 2 turnos no mês de abril. Creio que final de março é possível votar o primeiro turno e no mês de abril votar o segundo turno. O presidente Rodrigo Maia se comprometeu? Ele falou já no ano passado e foi muito ágil no dia 20 de novembro, quando aprovamos na CCJ, à noite ele já criou a comissão especial e deu entrevistas dizendo que até o final de março ele queria encerrar esse assunto na Câmara. E o senhor tá achando que vai ter por volta de 350 votos? 350 votos é bastante voto ainda. É bastante, mas eu sinto um ambiente muito favorável, muito parecido com o da reforma da Previdência. Nós temos avançado muito em setores que originalmente eram contrários e eu estou muito seguro de que nós temos 350 votos no mínimo, podendo ampliar. Muita gente tem se colocado favorável a essa revolução do sistema jurídico brasileiro. Também, para quem não está acostumado a acompanhar a Câmara, são 513 deputados. Para você aprovar uma PEC, que é uma emenda de Constituição, precisa de 308 em dois turnos de votação. E quem estava no início muito resistente a essa proposta e que agora o senhor acha que tem chance de apoiar? O símbolo disso são os 2 deputados que hoje dirigem a comissão especial. O deputado Marcelo Ramos era do PL, contrário ao PEC original. O deputado Fábio Tradi do PSD, contrário à PEC original. E os 2 têm se mostrado totalmente favoráveis a esse novo momento. O símbolo disso e a proporção é a votação da CCJ. 50 votos a 12 é mais do que a qualificação necessária para aprovação no plenário. Então, os partidos PL, PSD, que antes eram contrários, PSB, muita gente do PSB favorável, próprio PDT, muita gente favorável, eu creio que ela tem uma adesão muito significativa. Até em setores do PT eu vejo pessoas favoráveis a essa tese do PCdoB. Ontem a fala do deputado Orlando Silva foi de apoio a essa revolução do sistema jurídico. Entendi. E ainda em segunda instância, uma revolução do sistema jurídico, como o senhor está falando, o deputado Marcelo Ramos, ele fala muito sobre isso, falando da aproximação da pena do julgamento em primeira instância. Por que isso mudou tantas vezes? O senhor acha? Porque o Supremo, na avaliação do senhor, por que o Supremo mexeu tantas vezes nisso? Porque eu acho que existe um vazio na nossa legislação. E esse vazio foi a ideia que nós originamos lá em 2018 para propor uma emenda constitucional. E esse vazio dá a possibilidade de nós termos várias interpretações e a cabeça do homem muda de acordo com o momento e a circunstância. Por isso que eu acho que temos que deixar bem claro na nossa legislação para não ter nenhuma brecha de ter novo debate no Supremo, que é o caso da minha divergência com o ministro César Peluso. Eu acho que se você transitar em julgado e continuar tendo acesso a recursos, você vai permitir com que alguns impetrem a ação direta de inconstitucionalidade no Supremo sobre essa matéria. Então nós temos que pacificar e consolidar de maneira bem transparente e clara na nossa legislação. Isso geraria, na opinião do senhor, uma insegurança jurídica grande? Sem dúvida. O senhor acha que, por exemplo, ano que vem ou esse ano, agora estou em dúvida, me fugiu da cabeça, vai ter no Supremo. Esse ano o ministro Celso de Mello vai fazer 75 anos e vai precisar se aposentar compulsoriamente. O presidente Jair Bolsonaro vai indicar outro ministro. Isso teria potencial para mudar o entendimento do STF? Sim, eu tenho certeza que poderia mais uma vez modificar, mas nós temos que entregar o país antes disso. O Supremo não tem que se dedicar mais a isso, é um papel do Congresso Nacional resolver essa questão. Entendi. E saindo agora um pouco de segunda instância, deputado, a gente tem ouvido nos corredores do Congresso, ali, principalmente do Senado, da Câmara um pouco menos, mas na Câmara a gente ouve de vez em quando, de um possível movimento dos presidentes para tentar uma reeleição,
que hoje ela é permitida, mas fora da mesma legislatura. Sobre o senhor Senado, se coloca como isso? Se sobre o colocaria Senado eu como a não respeito consigo disso? falar, né? Não Mas é consigo. porque ela precisa passar na Câmara e no Senado. O senhor apoiaria? Então, o ambiente no Senado eu não E na consigo Câmara? perceber, mas eu não vejo ambiente, apesar de achar que o presidente Rodrigo Maia é a principal liderança dos últimos tempos da Câmara dos Deputados, que tem maior relação com todos os partidos, tem essa capacidade de ser equilibrado com direita, esquerda, centro. Tem sido um grande presidente, tem defendido a Câmara dos Deputados, mas não vejo ambiente para mais um mandato. Acho que não cabe e talvez a reação popular seria pior do que se imagina. Isso na bancada do Cidadania é Nunca discutimos nunca foi porque nós não discutido. enxergamos esse ambiente para que isso ocorra. As pessoas às vezes, e eu sinto que nem o presidente Rodrigo Maia quer esse ambiente, mas as pessoas às vezes comentam, até pela força da liderança do próprio Rodrigo Maia. É comum, a gente ainda falta vários meses para ter ano, essa né? nova eleição da presidência da Câmara. E a gente já tem vários nomes se colocando. É natural, né? Isso É natural porque o presidente Rodrigo Maia fará 4 anos e meio de presidência. Ou seja, nós temos poucos líderes naturais que serão unanimidade nesse momento. Então, é uma campanha de sucessão. Uma campanha de sucessão, vários nomes, todos os partidos que têm relativamente um número significativo de deputados, acabam potencializando seus nomes para poder fazer um filtro necessário e encontrar o candidato lá na frente. O tempo a que o deputado Rodrigo Maia está à frente da Câmara seria o motivo dessa pulverização? Eu creio que sim. Veja só quando, de maneira abrupta, nós tivemos a eleição que foi a primeira do Rodrigo Maia com a queda do Eduardo Cunha. Nós tivemos 12, 13 candidatos e o Rodrigo Maia foi para o segundo turno com 100 votos. Eu lembro. Então, é talvez um momento parecido por razões diferentes. Entendi. E, deputado, o senhor é muito conciso, inclusive. A gente está chegando rápido na parte que a gente faz umas perguntas fixas, que a gente faz a todos os políticos que vêm aqui no Poder 360. Isso é quase um registro histórico que a gente faz de quem ocupa mandato. Queria saber, em poucas palavras, deputado... Sendo conciso. O senhor está sendo conciso de qualquer forma. Como é que foi a infância e adolescência do senhor? Eu tive uma infância feliz, né? E adolescência também. Eu tive a oportunidade de... Em São Paulo? São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Nasci em São Bernardo do Campo, cresci lá, passei minha infância. Gostava muito de futebol, né? Então, meu foco sempre na infância era jogar bola, ir para a escola, jogar bola, ir para a escola. E na adolescência eu comecei esse processo também de participação de liderança estudantil, participação nos grêmios estudantis e logo aos 18 anos entrei na Faculdade de Direito para poder iniciar também essa trajetória. E foi assim que o senhor entrou para a política? Aos 18 anos entrei na Faculdade de Direito e assumi a juventude do meu partido atual, inclusive, que é o único que eu fui filiado. Que na época era o PPS. PPS, que era a juventude do partido, assumi na minha cidade e depois no estado. O pai e a mãe do senhor, quais eram Meu as profissões? Meu pai falecido já, ele era funcionário público da Prefeitura de São Bernardo e arquiteto. E minha mãe é psicóloga. Psicóloga, viva. Entendi. E o senhor já comentou, quando a gente como entrou para a política, o senhor tem posição formada sobre liberalização ou flexibilização das leis sobre drogas, como a gente tem em partes dos Estados Unidos, do Uruguai, do Canadá? Eu acho que é um debate necessário para o país. Eu acho que quando nós restringimos o acesso, inclusive para medicamentos, nós atrapalhamos o desenvolvimento e permitimos ampliação do tráfico e contrabando. Creio que nós precisamos buscar alternativas de deixar seguro para que isso não contamine a população, mas que não seja também um instrumento de criminalidade, que é o que ocorre nos dias de hoje. Então, só para deixar mais claro, flexibilização, inclusive para uso recreativo. Para uso recreativo é um debate que precisa ser feito. Eu não sei se o Brasil ainda já está preparado para isso, mas é um debate que precisa ser feito. Entendi. Mas medicinal, eu vejo com muita tristeza pessoas que defendem o endurecimento das normas para a utilização de drogas medicinais, que são importantes para o desenvolvimento e cura de várias doenças. E flexibilização das leis sobre aborto?
Eu acho que é um debate também amplo. O Brasil é um país conservador, um país que tem resistência a esse tema. Eu, particularmente, tenho a minha posição pessoal, mas creio que o Estado não deve regulamentar isso. Acho que nós precisamos deixar a individualidade das pessoas, né? Então o senhor acha que deve haver uma Eu flexibilização acredito para sim. que valha a consciência Como individual? existe, né? Hoje no Brasil, se a mulher é estuprada, ela tem direito a fazer aborto. São Tipos, três né? tipos, né? Em É. caso de estupro, em caso de risco de morte da Risco mãe, de em morte. caso de Então bebê sem chance de nós temos sobrevivência. alternativas, né? Então acho que você precisa dar a liberdade das pessoas escolherem e dar segurança, porque qual o principal problema? Não é a vontade individual que tem que prosperar sobre a lei do Estado. Na minha opinião, que você não pode dar risco a várias mulheres que cometem abortos diariamente e que têm risco de vida, porque cometem de maneira irregular, cometem de maneira imprópria e acabam trazendo risco à sua vida. O senhor é contra ou a favor uma possível independência do Banco Central? Sou a favor. Favorável. A favor. Uma flexibilização maior do que a que foi discutida na Câmara no ano passado das leis sobre posse e porte de armas de fogo. Eu acho que é um debate bastante contaminado nesse momento, mas eu sou a favor das pessoas terem posse para uso individual nas suas residências, como foi estabelecido pela nossa norma que foi Então, do adotada. jeito que foi aprovado, tá bom. Eu acho que é o ideal, é o limite. Entendi. E, por último, privatização da Eletrobras. Sou a favor. Favorável. Sou favorável. Isso o governo está tentando fazer esse ano, mas Sou ficou favorável. parado. Assim como a questão do Banco Central, você não pode querer controlar a economia pelo governo. Esse é o problema que nós, durante muitos anos, carregamos. Essa liberalização econômica é fundamental para o desenvolvimento. Quando você quer regular, você acaba injetando dinheiro e não fazendo a economia fluir. Não, entendi. E a privatização da mesma maneira. Você tem que aportar recursos e não permite a expansão como deveria. Agora, o que precisa ter, a lei de concessões que está sendo feita, o marco regulatório, para poder dar regras claras de cumprimento das ações. O grande problema no Brasil é que privatizações muitas vezes são confundidas com algo que as pessoas não cumprem, tem o benefício do Estado e não cumprem. Claro. Então nós precisamos ter regras claras de cumprimento das concessões. Deputado, essa era a nossa última pergunta. Muito obrigado por ter vindo até o nosso estúdio aqui no Poder 360. O Poder 360 Entrevista fica por aqui. Você, por favor, se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente nas redes sociais, acompanhe tudo que acontece no Poder pelo site poder360.com.br. Muito obrigado, até a próxima.